Bom, pessoal, boa noite. Espero que o áudio aí esteja bom para ouvir. Eu preparei aqui, na realidade, uma proposta dos alunos de São Paulo, principalmente o pessoal aí da Unesp de Marília, mas pensando também em outros lugares, né, os ex-alunos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né, enfim, e os companheiros aqui do Paraná, enfim. A gente está vivendo aí um momento, né, emblemático da crise do capitalismo, né? Muitas pessoas estão preocupadíssimas. Eu observo que muitas pessoas, né, não conseguem entender o que está acontecendo, e isso acho que dá para explicar com certa tranquilidade. Outras com muita razão, né, imbuídas de uma certeza absoluta do que está acontecendo. E, enfim, é um momento da luta de classes emblemático no século XXI, que é resultante da crise estrutural do sistema capitalista. Eu não vou procurar aqui hoje fazer uma linguagem doutoral, academicista, né, porque não simplesmente com um jargão, mas análise e abordagem teórica e metodológica. Eu vou tentar hoje fazer uma fala, sobretudo para os não especialistas, né, que a maioria da população brasileira, a maioria daqueles que estão aí vivenciando esses movimentos de rua. Nós tivemos agora domingo um movimento aí puxado por certas tendências do pensamento que se encontra aqui no Brasil, enfim, por parte da população. Vamos ter agora, logo daqui uns dias, né, a passeata em defesa do PT, e depois aí movimentos que congregam, de uma certa forma, a defesa do governo PT. Pois bem, o que eu tenho para dizer aqui não vai agradar muitas pessoas, né, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou preocupado em fazer uma fala que agrade, né. Acho que tem honestidade intelectual. Eu vou procurar aqui deixar isso bem nítido. Uma questão central, então, foi o tema, né? Poderia falar de problemas sociais, mas eu tentei colocar um tema que aglutinasse diversas abordagens, que é justamente esse que está aí escrito no link, na descrição, que é a crise em perspectiva histórica. Veja bem, crise em perspectiva histórica são coisas extremamente importantes. Por quê? Porque normalmente nós temos uma leitura bastante simplória do que é crise. Isso é um conceito, é algo complexo, não é algo simples, mas não é inatingível, dá para entender sim. Mas hoje, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco mais do sentido popular, no sentido vulgar, né, no sentido que normalmente a gente encontra em vários lugares, com a palavra crise, né, mas isso é um conceito e é algo que tem que ser abordado, e a gente vai abordar isso nas próximas aulas. E por que em perspectiva histórica? Porque é exatamente um elemento central das análises, dos olhares, como gostam muitos aí, que está faltando para analisar o que está acontecendo. Por quê? Se a gente ficar somente no tempo presente, nesse momento que passa entre os dedos, esse momento que a crise, no sentido popular, ela se manifesta e incomoda as pessoas de um lado ou de outro, né, os diversos ângulos que possamos imaginar, eu acho que a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Quando você fala, sobretudo nas redes sociais, não só nas redes sociais, a maioria da população não fica o dia inteiro nas redes sociais, né? Mas as redes sociais é um espaço importante, mas olha lá, sem ilusão, grande parcela da população ainda não tem acesso às redes sociais, à internet, com a facilidade com que uma outra parcela também expressiva já possui. O que eu quero chamar a atenção é que, em dada medida, a perspectiva histórica
ela é abandonada. E não é abandonada agora, nesse momento da crise, sendo abandonada há muito tempo. Se nós pensarmos, né, na história do Brasil, não só, mas sobretudo, na história do Brasil, a perspectiva de ensino de história já vem sendo abandonada há muito tempo. E isso é um ponto extremamente importante, porque sem história não fazemos muita coisa, quase nada. O estudo da história é extremamente importante para que a gente possa entender toda a complexidade que se insere em um momento como esse. Se pensarmos, entendermos um momento como este apenas através dos noticiários, dos telejornais, não vamos entender o que está acontecendo. Vamos ter acesso a um entendimento que a grande mídia quer impor e acaba impondo uma grande parcela da população. Mas, se não caminharmos no estudo da história, nós pensamos que isso é uma coisa inédita do que está acontecendo. E acabamos simplificando o que é altamente complexo. Eu estou falando no sentido de perspectiva, ou seja, de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós desejamos ir. Ora, a história é social. Então, é claro que muitos vão desejar ir para vários cantos. Então, eu estou sendo muito honesto, eu tenho uma perspectiva da história e vou aqui, no sentido de colaborar, apresentar alguns apontamentos sobre essa perspectiva que eu defendo e acho bastante correta. Acho que estou bem certo, né, e no sentido de não caminhar em trilhas bem equivocadas. Mesmo que isso aconteça em algum momento, todo mundo pode acontecer, ninguém está isento disso. O que eu quero chamar a atenção é que, durante a história do Brasil, o ensino de história foi bastante negligenciado. Se nós pensarmos na ditadura militar empresarial, que emblematizou aí nos anos 60, 70, 80, e de certa forma, se a gente pensar na periferia, essa ditadura não acabou ainda, porque a polícia continua matando, a repressão e a opressão continuam existindo com muita força, né? De forma mais cirúrgica, eu diria, de forma muito mais cirúrgica. O que eu quero chamar a atenção é que na década de 70, o ensino de história nas escolas, foi abolido. Né? Entra lá a educação moral e cívica, o SPD, perseguição aos professores de história, de sociologia, de filosofia, e não só, em todas as áreas do conhecimento, seja a grande área de humanas, como eu disse, mas também a grande área de biológicas e de exatas. O que eu quero chamar a atenção é que a institucionalização do não ensino de história, que aconteceu na ditadura militar, acaba, de uma certa forma, aqui eu acabo colocando como um ponto emblemático de como esse ensino de história é perigoso para aqueles que querem manter a dominação, aqueles que querem conservar a dominação, conservadores. O pensamento conservador. É claro que esses intelectuais do pensamento conservador, vou chamar assim, identificando aqui um campo, eles estudam muito e bem a história, não são ignorantes, né? Mas, por isso mesmo, é que sabem a importância do estudo de história, do ensino de história nas escolas, nas universidades, ou até mesmo individualmente nas casas, nas várias configurações de família que existe hoje. Muito bem. Perspectiva histórica, nos anos 80, claro que eu não vou ficar aqui tentando prometer que não ia ser uma coisa doutoral, mas uma coisa acadêmica, no sentido maçante, não que acadêmico não seja importante, é extremamente importante. Mas, enfim, nos anos 80 nós temos aí um paradigma da pós-modernidade, emblematicamente, aí, até nas demolições de determinados centros arquitetônicos nos Estados Unidos, mas, enfim, é emblemático, nos anos 80, 90, e eu diria até os dias de hoje, o paradigma, a existência de uma ideologia do capitalismo, um projeto cultural, ideológico dos intelectuais, colocado os intelectuais do capitalismo, sobretudo se pegar aqui no final dos anos 70, um intelectual emblemático, é o Jean-François Lyotard. Ele escreve um livro, a questão sobre a pós-modernidade, e outros mais vão seguindo. Atualmente nós temos Michel Martesoli, enfim, existem vários, né? Inclusive no Brasil, professores de universidades públicas que reivindicam a pós-modernidade com todo o pulmão lotado de ar. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nessa perspectiva pós-moderna, não é a única, é claro que não é a única, mas, sobretudo, quero falar, nesse momento, da perspectiva, como é que fica a história na perspectiva pós-moderna, a perspectiva histórica. Bom, ela não fica, né? Ela não fica, né? É o recorte, não quero vulgarizar, mas eu disse, né,
Eu quero conversar aqui para, além dos doutores, além dos acadêmicos que trabalham necessariamente mais aprofundadamente com isso. Eu quero dar os primeiros passos aqui, tem essa pretensão didática. Mas, em linhas gerais, né, a história não é o grande centro do pensamento pós-moderno, sobretudo em relação a esses autores que eu acabei de citar. Tem dois, né? O Lyotard e o Hicham Pasolini. Enfim, o pensamento pós-moderno, no sentido mais geral, há diferenças, mas no sentido mais geral, para dialogar, continuar nosso diálogo inicial, ele negligencia totalmente essa questão da história, sobretudo da perspectiva histórica, do devir histórico. Não estou falando aqui da linha do tempo positivista, não, estou falando de uma estrutura, vou chamar aqui de uma totalidade histórica. Essa ideia de totalidade histórica é abominada. E uma vez que isso acontece, nós temos um problema muito grande, muito grande. Porque se o indivíduo, me permita pegar um indivíduo que é socialmente construído, mas o indivíduo, numa sociedade em que ele não tem perspectiva, como é que ele vai analisar algo que não seja circunscrito à sua esfera do tempo mais imediato, do momento evanescente que é o tempo presente? O tempo presente, dessa forma, nos fala pouco, nos deixa muito perdidos. Eu diria ainda que essa perspectiva de negação da história, da totalidade histórica, sobretudo, né? Ela não é inocente, né? Inocente quase não existe, viu, pessoal? Inocente quase não existe. Pensamento inocente não existe, né? Vejam bem, quando nós temos um sujeito, nos termos que eu coloquei, sujeito não isolado do universo da história, mas o sujeito se manifesta, sim, enquanto indivíduo, claro, sua individualidade. Na sua individualidade, como indivíduo, ele não tem uma perspectiva histórica para pensar aonde ele está, evidentemente que ele está perdido sem essa perspectiva, né? Porém, a ideologia de consumo, sobretudo o consumismo, não o consumo necessário, mas o consumismo, acaba colocando, sim, uma perspectiva. Está indireta, está implícito, está explícito isso, mas vem, sim, uma perspectiva que é a perspectiva, de uma certa forma, que remonta ao final, ao momento, né, na realidade, né, do desenvolvimento da sociedade romana, que é o carpe diem, né? Ou seja, viva o dia como se fosse o último. Bom, um prato cheio para a ideologia pós-moderna, e, sobretudo, a ideologia pós-moderna não está produzindo cadeira, etc. e tal, diretamente. Eu estou falando para a sociedade capitalista, para essa forma de produção da vida que é o mundo capitalista que nós vivemos, né? Ou seja, quando o indivíduo ele tem essa aspas, perspectiva, que na realidade é a não perspectiva de longa duração na história, ele vai viver o imediato. E no imediato, ele vai, por exemplo, no consumo imediato, ele vai se realizar. Isso é uma verdade, né? Ou seja, o ser humano não se realiza na produção, mas ele se realiza no consumo, né? No consumo alienado. E dentro desse consumo, e esse consumo pode ser tangível, intangível, enfim, as pessoas, né, vão vivendo. Observem que não é, eu não quero ficar aqui só com exemplos domésticos, lembrando, mais uma vez, é a primeira aula, a aula zero, né, então eu quero apresentar aqui os pressupostos da onde a gente vai pensar essa crise em perspectiva histórica. O indivíduo, quando não tem essa perspectiva, e eu não estou falando que ninguém tem que ser doutor, historiador, nada disso, estou falando de ter consciência de onde está, de onde veio, de onde está e para onde quer ir. Né? Ou ainda desejo não ir a lugar algum, tá? Problema seu, amigo, né? A sociedade vai caminhar para algum lugar. Qual é exatamente, a gente não sabe. A gente não sabe exatamente. Agora, existem perspectivas, né? E algumas convicções que fazem com que a gente caminhe. Quando você não tem isso, observe que é emblemático, boa parte da juventude, não só a juventude, seres humanos, ok? O ser social, manifestando ali na sua individualidade ali, a gente observa que a grande perspectiva, se é que eu posso continuar dizendo assim, perspectiva alienada do tempo presente, é o final de semana, muitas vezes. Claro, isso é variável, pegando um recorte que eu sei que é real, que é existente. Ou seja, o final de semana, a balada, vem a centralidade. Ou seja, a tua vida gira ao redor de um momento efêmero de realização. É verdade, é de realização, porém alienada diante do todo. Isso não é xingamento, né? É uma classificação categorial da sociologia e da historiografia. Mas depois nós falaremos disso. Eu quero chamar a atenção que o indivíduo é preso a essa evanescência do presente, de forma, então, sem ter uma perspectiva de onde veio e de onde está exatamente, mas há uma série de ideias que coloca para ele aonde é que ele está, como ele deve ser ou viver ou fazer para ser feliz. Ele vai se realizar, por exemplo, como eu estou falando aqui, na balada. Aqui não tem nenhum problema com balada.
com festas, etc e tal, diversão, entretenimento. Não tem nenhum problema com isso. A questão aqui é outra. A questão é que o sujeito, ele acorda, trabalha, parte da manhã, parte da tarde, à noite muitos vão para a escola, vão para o EJA, ou vão para outro programa, para a faculdade, ou vão para casa. O fato é que trabalham o dia inteiro e chegam em casa, vai lá, provavelmente assistir uma TV, ou um filme, eu não sei, ou vai, por estar exaurido, vai dormir, né, desmaiar, e no outro dia cedo ele acorda e o mesmo ritual, né, eu diria brincando aqui, entre aspas, isso mesmo, tipo de brincadeira, mas um ritual macabro, né, da existência, de não realização. Na maior parte do tempo não se realiza. E daí ele trabalha segunda, desse jeito, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, chegou sexta-feira, daí ele vai para onde ele vai? Um momento de realização. Estou falando de um recorte social, evidentemente, que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não vão para a balada. Se todas as pessoas, chegamos só no Brasil, fossem para a balada, as pessoas dentro dos estabelecimentos que existem, né? Muito provavelmente, não tem nenhum levantamento, é só uma conjeturação. O que eu quero chamar a atenção é que, estou falando de um recorte, né? Então, dentro desse recorte, as pessoas buscam se realizar nesse contexto de consumo. Pode ser na balada, pode ser de uma bicicleta, pode ser até de uma caminhada, por que não, é verdade, pode ser mais saudável, pode ser de ficar passando pretinho na roda do carro, tem a galera que ama passar pretinho na roda do carro, fica lá, é um meio de realização. Outros vão fazer uma porta, ou fazer uma horta, tem várias formas. O que eu quero chamar a atenção é que esse momento, esse projeto de vida, poderia falar de uma forma mais assim, mas essa perspectiva, ela é de pequenina duração. Ela é de pequenina, de um tempo muito curto, extremamente evanescente, né? Que é aquele momento do final de semana, chegou no final de semana, bate aquela tristeza desgramada, você tem que voltar para o trabalho, segunda-feira brava, para muitos aí, né? E aí tem que trabalhar, e enfim, quinta está chegando, daí sexta-feira chegou, opa, de novo, e a vida vai girando dentro dessa lógica. Ainda estou falando de uma parcela, né? Como eu falei, como deixei bem claro aqui, ressaltei, isso faz. Isso que faz, isso custa. Isso tem, você tem que ter uma quantidade geral de valor para poder efetivar, se realizar através do consumo. Para aqueles que nem isso têm, ficam em casa, muitos ficam numa depressão, enfim, muitos vivem de uma forma miserável, uma sobrevida, né? Uma subsistência da vida do ser. Então, bom, e dentro desse contexto, é claro que a coisa fica mais complicada quando a gente vai pensar na questão dos estudos em relação, para além desses casos domésticos, do indivíduo, né, artificialmente isolado, como eu fiz aqui agora. Mas quando a gente pensa socialmente, chega uma hora que a gente precisa ser doutor para entender que outras coisas que outras pessoas estão fazendo estão influenciando a sua vida. Né? A classe trabalhadora bem sabe disso, muito bem sabe disso. E a classe burguesa também. Só um parênteses, bem breve. Quando eu falo classe trabalhadora e classe burguesa, não é xingamento também. São categorias sociológicas historicamente pautadas, e assim eu gostaria que vocês entendessem no decorrer dessas várias aulas que nós teremos. Então, a classe trabalhadora consegue entender quando algo e alguém estão fazendo coisas que estão influenciando a sua própria vida. Meus amigos, é nesse momento que nós chegamos à percepção, direta ou não, temos lá alguns toques de que a vida vai muito além do nosso umbigo, né? E é claro que quando nós falamos em crise, né, e eu falei aqui de classe trabalhadora, classe burguesa, né, sobretudo dentro da classe trabalhadora, o proletariado, sua função específica dentro do sistema produtivo, sentem de formas diferentes esses momentos de crise. E crise, como eu falei aqui, né, não é uma crise, a princípio, aqui nessa primeira aula, conceitual que eu quero falar. É sim, mas aqui eu vou abordar só a crise no sentido mais genérico que a gente está vendo nos noticiários, né, nos documentos aí pelas ruas e pelo nosso dia a dia social. Né? Então, nesse ponto da nossa primeira aula, que é a aula 0, na realidade, de apresentação da proposta, eu quero deixar claro, né, existe um posicionamento de classe nas análises. Na minha análise, existe um posicionamento classista. Na análise de outras pessoas, sei lá, por exemplo, os comentaristas que participam dos telejornais, por exemplo, na TV Cultura, no Jornal da Cultura, ou Jornal Nacional, Jornal do Carnaval, enfim, existe recorte, né, de classe na análise. Né? Existe um mito muito grande, ainda é muito forte, o direito divulga esse mito com toda a força, que é o mito da neutralidade. Nós podemos falar de neutralidade
axiológica. O que significa? É neutralidade ao produzir conhecimento, ao dar um parecer, né? Você deve ser neutro, não se envolver. Suspender. Olha, isso assim, seria até legal, seria muito interessante, não sei se é legal, mas interessante. A questão é que isso não é efetivo, não é executível, ou seja, não dá para fazer, não dá para executar, né? Nossa formação humana, por mais precária que possa ser, ou por mais rica que ela venha se manifestar, ela vem com perspectivas do mundo que a gente vive. Então, né, esse nosso posicionamento aqui tem um posicionamento classista, né, isso é questão de honestidade intelectual, sem querer ficar pagando uma de que eu sou neutro. Neutro, eu já disse várias vezes para os meus ex-alunos que neutro, nem aquele sabão em pó neutro que nós compramos nos supermercados, são neutros. Não existe, né, neutro nesse sentido que eu estou falando. Muito menos com uma análise política, uma análise econômica, uma análise histórica, né? Portanto, a perspectiva aqui não vai nessa do, como Durkheim propunha, de neutralidade axiológica. E, de uma certa forma, a também defendia o Max Weber, né? Aqui, a nossa perspectiva é a perspectiva de classe, não vou dizer que é a melhor, nem a pior, né? Mas digo, estou convencido que esta é a perspectiva que nos coloca uma plataforma de entendimento mais sólido, né, das coisas que vem acontecendo nos últimos séculos, não só agora, mas nos últimos séculos da sociedade capitalista em construção. Então, eu acho que esse ponto é importante. Quando a gente fala de crise, então, as pessoas falam, tem crise de dor de cabeça, tem crise financeira, e aí a crise financeira é simplesmente a doméstica que eu me refiro, crise de, está faltando dinheiro, enfim, crise psicológica, crise emocional, são várias crises. Eu quero estar falando aqui hoje um pouquinho nesse sentido vulgar da crise, que é o nosso ponto de partida, e como ponto de partida, né, ele é, acho que, extremamente necessário. Então, nós temos um sentido popular, né, da crise, e que se agrava, né, no desenvolvimento da história do capitalismo. Sobretudo nesse momento da história que nós estamos vivendo, em que a taxa de desemprego chega aproximadamente aí a 10 milhões de desempregados no Brasil. Estou falando só do Brasil, galera. 10 milhões de desempregados. Isso de acordo com o IBGE. E são dados agora de 2016. 2016, né? Existem dados que colocam aí 9 milhões e meio, 8,5% da população brasileira são desempregados. Isso é muita coisa. Se trabalharmos com essa estimativa de 10 milhões de empregados, isso é gente para dedéu, né? Vejam só, como é a vida de uma pessoa, de um trabalhador desempregado. Agora, imagine de 10 milhões, não é uma pessoa apenas, é uma família. E aqui eu não fico na chave patriarcal machista de papai, mamãe e filhinhos, não. A família nas suas mais diversas configurações, são vários seres humanos, né? 10 milhões de desempregados. São muito mais de 10 milhões, então, que sofrem com essa questão do desemprego. E o desemprego não é uma questão simplesmente um raio no dia de céu azul, as nuvens se abrem, o raio cai, e aí passou a existir o desemprego. Não, o desemprego é uma situação estrutural que faz parte do sistema que nós vivemos, do tipo de economia que nós vivemos. É claro que o que eu estou falando aqui vai sofrer, vai parecer uma aberração, talvez no ouvido de muita gente, que jamais vão falar isso aí nesses telejornais da grande mídia, enfim, que nós temos aqui no Brasil, né, e digo, hegemonicamente na sociedade capitalista. Então, nós temos aqui um desemprego atual de 10 milhões de pessoas, nós temos aí, então, a marginalização de mais de 10 milhões de pessoas, e isso provoca, então, uma manifestação desse sentimento de crise, no sentido mais doméstico mesmo, né? A pessoa está em crise, e aí o que acontece? Que é o motivo que me fez estar propondo, né, essas várias aulas iniciais aqui, que é justamente o que eu venho observando. Claro que é só uma impressão, e eu estou convicto dela, por isso estou me dando essa tarefa, que é o fato de que muitas pessoas estão perdidas diante da crise econômica. Perdidas, e isso é evidente, né? Muitos vão ficar perdidos e ficaram perdidos em outras várias crises que a sociedade capitalista, enfim, desenvolveu, criou. Né? A sociedade capitalista cria, evidentemente, tem lá os seus artífices e certamente não são os trabalhadores. Né? Existe uma crise estrutural do capital de subprodução e há momentos que as particularidades potentíssimas do capitalismo financeiro, sobretudo no período imperialista do final do século XIX, século XX até os dias de hoje, que tem lá suas manifestações no setor financeiro, muitas vezes no setor imobiliário, mas a questão é que é uma crise que faz parte do capitalismo, né?
crise tem outros significados. Eu quero falar disso nas próximas aulas, mas aqui, iniciando é isso. E nesse momento de crise, muitos ficam perdidos, né? E a necessidade de explicar isso bate a porta. Como eu disse, não precisa ser doutor, tem cientista social, historiador, de nenhuma área, né? Ou seja, a crise bate no bolso, bate na vida, bate no dia a dia, no cotidiano. Mas essa crise batendo no cotidiano, no dia a dia, não significa, senti-la, não significa que conseguiremos compreendê-la. A questão é, uma vez que, eu falo só dos 10 milhões de desempregados no Brasil, estou falando das centenas de milhões que existem no Brasil. Né? A partir do momento em que você não pensa a história, estou falando de novo, atenção, não estou falando de ser historiador, ok? Mas olha lá, isso acontece até com os historiadores. Mas o que eu quero chamar a atenção, a partir do momento que você não tem uma perspectiva histórica do que está acontecendo, no caso, a crise, alguém tem essa perspectiva. Alguém vai colocar essa perspectiva para vocês. O que eu estou fazendo aqui é colocar uma perspectiva, evidentemente. Né? A questão aqui é um indivíduo diante do todo. Agora nós temos estruturas de comunicação de massas que colocam hegemonicamente, isso pode ser também instituições, como partidos, enfim, o próprio Estado, mas enfim, estou pensando aqui sobretudo na mídia, né, na grande mídia. E grande mídia, estou falando da Rede Globo, né, horripilante, emissora cretina, e literalmente, não vou fazer isso aqui um vídeo revolta, mas é uma emissora que desperta asco em qualquer pessoa com o mínimo de consciência política e de sensibilidade diante das questões do dia a dia, né? A questão é que intelectuais estão trabalhando a partir da universidade, a partir dos veículos de comunicação em massa, em sintonia, muitas vezes, é claro, né, para colocar perspectivas. E eu observo agora, nesse momento da história mais imediata, que dentro dessa questão da crise política e crise econômica, para muitos também social, mas aqui dentro do contexto de crise que vem se configurando e se apresentando, né, no Brasil, eu vejo uma dicotomia, uma espécie de dicotomia. O que é isso, dicotomia? Dois lados. Vamos pensar assim, o bem e o mal, o certo e o errado. Que é esse grupo aqui, o certo, e aquele grupo ali, o errado, ou vice-versa. E pensam de forma inversa, invertida mesmo, cada um em relação a si. O que eu quero chamar a atenção é que me parece muito complicado explicar nos dias de hoje uma terceira posição. E pode existir várias outras posições, né? Mas eu sou bastante convencido de que nós temos aqui um grupo atualmente, né, batendo no governo do PT e, evidentemente, um grupo que quer ter hegemonia no controle do capital. Eu queria não utilizar muito em relação a isso, como eu prometi, mas existem conceitos que não tem como fugir deles, né? Nós temos uma briga entre fração de classe, nós temos uma classe burguesa brigando entre si. É isso que eu observo. Mas eu quero deixar para abordar isso nas próximas aulas. O que eu quero chamar a atenção é que me chamou mesmo, assim, me tocou o número gigantesco de pessoas confusas, né, pró-PT, contra-PT, indo para as ruas com a perspectiva fascista, outros que estavam lá, mas que não têm perspectiva fascista, mas estavam lá e comungando de uma certa forma com esse pensamento. Outros queriam reivindicar a legitimidade do Estado pelo fim da corrupção, etc. e tal. Olha, meus amigos, eu não quero desanimá-los, mas o Estado, dentro de uma perspectiva que eu trabalho aqui, ele não vai oferecer isso para a classe trabalhadora, de forma alguma, né? Tema de outras aulas também que vão ver. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente essa confusão toda, né? Nós vemos trabalhadores, proletários, professores, servidores, pessoas muito mal remuneradas, que ganham e vivem muito mal, saindo para defender impeachment, saindo para defender golpe militar, até os surfistas estavam lá defendendo, né, a volta da ditadura militar. Por que isso acontece? Por que a pessoa explorada, pobre, tem a mentalidade da classe burguesa? Temos também um campo, então, pensando nessa dicotomia, né, o campo da defesa dos trabalhadores. O nome do partido é esse, Partido dos Trabalhadores, que é o governo federal atual, representado na figura da presidenta Dilma. E tem uma proposta de governar com sintonias de classes, harmonizações das classes sociais antagônicas. Patrões e empregados podem viver muito bem, obrigado, né? A empregada e a patroa podem ser felizes juntas dentro dessa sociedade capitalista.
conciliação de classes, essa é a expressão mais adequada. Um governo que propõe a conciliação de classes e está pagando caro por essa proposta de conciliação de classes. Uma vez em Campinas, eu encontrei uma palestra com o Mercadante e o José Genuíno, no caso, e perguntei, mas, ô Genuíno, e aí? Ele falou, olha, essa foi a opção que nós fizemos para poder mudar o Brasil. Essa é uma perspectiva, eu não vou entrar aqui, né, na defesa, evidentemente, porque não tenho nenhuma defesa para fazer o PT, eu tenho críticas severas ao PT, e tão pouco ao PSDB, de Aécio Neves, de Geraldo Alckmin, enfim. Né? A questão é que está colocado dois paradigmas principais. O que eu queria chamar a atenção é que não existem só dois paradigmas. Eles podem até ser os principais, por motivos bem artificiosos, né, colocados na cabeça da classe trabalhadora da sociedade brasileira em geral. Mas não existe apenas esses dois lados, embora muitos entendam que existam dois lados, e é o que eu estou chamando de dicotomia. Quem é o PT? Quem é o PT? Quais são esses dois lados? Admitindo, então, a existência, né, inegável deles. Sem uma perspectiva histórica, a gente não consegue entender essa crise política, e muito menos a crise econômica, enfim, as crises no sentido geral. Então, o objetivo dessas aulas, né, é serem curtas, né, no máximo aí 30 minutos, 40 minutos, um período de uma aula de 40 a 1 hora, estourando 1 hora, estourando muito, né? Tem pessoal que gosta de uns vídeos curtinhos, não tem vídeo curtinho, amigo. Vídeo curtinho não dá para explicar tudo isso, que é extremamente complexo. Eu vou cair também, né, no raso da piscina vazia, e eu vou morrer afogado com 2 dedos de água e não vou explicar nada. Né? Então é necessário um pouco mais de tempo, e essas aulas serão um período de aula normal para quem está na escola, na faculdade, enfim. Então, nesse momento, só para poder caminhar para uma finalização dessa aula 0, né, trabalhar a crise que nós estamos vivendo em perspectiva histórica é exatamente o que o MEC não gosta que faça. Pelo menos tem uma proposta que não se faça, né, que é o ensino de história extremamente mutilado na história em relação ao Brasil, né, destruindo a literatura portuguesa, o ensino dela aqui no Brasil. Essa é uma proposta, né, essa é uma proposta. Antuno Paraná, a ANCUL, no sentido geral, se manifestou contra, etc. e tal. Ou seja, a nossa proposta aqui é trabalhar uma perspectiva histórica. E isso é de longa duração, como diziam lá alguns historiadores na França, um país lá, referência para o ensino de história e para a pesquisa historiográfica. O que eu quero chamar a atenção é que, então, essas aulas serão várias aulas, né? Eu estou planejando aqui 10 aulas, mas isso pode se estender em várias outras aulas, né? Ou pode até ser condensado, reduzido, enfim, isso vai caminhar. Eu vou colocar na descrição aí, no link e tal, embaixo aí na descrição do vídeo, né, um programa, uma referenciazinha bibliográfica. Essa aula 0 é mais para assim, a gente se apresentar, agradecer o pessoal que está participando pelo Twitter, né, pelo Facebook, enfim. Então, acho que é isso, pessoal. Então, na realidade, assim, não entrei no tema exatamente hoje, né, a gente vai entrar isso com mais calma nos próximos vídeos, e eu acredito que quando nós nos permitimos, né, isso não nos é colocado com frequência, embora a resistência dos professores de história, dos professores das mais diversas áreas, de ter, sim, evidentemente, uma perspectiva histórica, muitas vezes nós temos aí, né, de forma bastante emblemática, o pensamento paradigma pós-moderno, irracionalista, e que mata a história propositalmente. Nosso objetivo aqui não é dar a última palavra, mas a palavra que nós temos convicção concreta, material, real, do que está acontecendo. Então, pessoal, agradeço a participação daqueles que estiveram aqui na aula de hoje. Nós continuamos falando sobre a crise, né, e o que é crise. A próxima aula nós vamos falar sobre o conceito de crise, não só a palavra crise no sentido popular, que é o momento, é o sentido que ela mais aparece no dia a dia, mas nós precisamos avançar. Quem aí já é professor, quem já é pesquisador, mestre, doutor, enfim, especialista, observou que esse primeiro vídeo foi bastante tranquilo. O objetivo é dialogar com as pessoas. O que está acontecendo? Não perca, então, o próximo vídeo, em que a gente vai poder debater um pouco mais sobre essa crise econômica, política, e diria, de certa forma, social, e qual a perspectiva, né, quais são as perspectivas hegemônicas, estão certas e equivocadas? Eu tenho aqui uma terceira perspectiva para apresentar, por isso as demais aulas, para que a gente possa continuar esse debate. Participe pelo vídeo, clica aí, um abraço, boa noite, até mais. Só uma coisa,
tem estética porra nenhuma, não. Falou? Um abraço aí. Salve para todos aí, um abraço.